Isaías capítulo 30, do versículo 18 ao 26. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro, assim que ele ouvir, lhe responderá. Embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos você o verá. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. E então você tratará como impuras as suas imagens revestidas de prata e seus ídolos recobertos de ouro. Você os jogará fora como um trapo imundo e lhes dirá: fora. Ele também lhe mandará chuva para a semente que você semear, e a terra dará alimento rico e farto. Naquele dia o seu gado pastará em grandes prados. Os bois e os jumentos que lavram o solo comerão forragem e sal, espalhados com forcado e pá. No dia do grande massacre, quando caírem as torres, regatos de água fluirão sobre o monte elevado e sobre toda a colina altaneira. Uma luz da lua brilhará como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais brilhante, como a luz de 7 dias completos, quando o Senhor cuidar das contusões do seu povo e curar as feridas que lhe causou. Queridos, nós estamos diante de uma palavra de Isaías, que vem demonstrar o desejo de Deus de tratar o seu povo, de trazer cura ao seu povo, mostrando ao seu povo o caminho correto por onde deve andar. Todas as vezes que nós lemos um texto profético, e esse caso é um texto de Isaías, o profeta, nós precisamos encontrar o seu contexto histórico, político, social e religioso. E o segundo livro dos Reis, no capítulo 19, traz o contexto político, econômico, social, em que o profeta Isaías vem trazer essa palavra para o povo de Judá. O povo de Judá, que era Israel do Sul, que nesse tempo tinha como rei, o rei Ezequias. Isaías foi o profeta que profetizou em nome de Deus nesse tempo. No segundo livro dos Reis, nós vamos perceber que se tratava de um momento histórico na vida de Judá, em que o grande rei da Assíria, chamado Senaqueribe, vinha expandindo o seu território, e ele já havia tomado Israel do norte. Sua capital, chamada Samaria, já estava sob o seu domínio. Parte do povo de Deus já estava sofrendo desse exílio, dessa escravidão. E o objetivo de Senaqueribe era chegar ao Egito, uma outra potência daquele tempo. E Judá possivelmente seria conquistada, mas não exatamente naquele momento. Na verdade, o que aconteceu com o rei Ezequias foi uma precipitação por achar que, como Senaqueribe vinha conquistando todos os territórios, Judá seria o próximo. E Senaqueribe ouviu que Ezequias buscou fazer aliança com o Egito. Então, naquele momento, só restava a Senaqueribe, então, conquistar Judá e avançar sobre o Egito, o próximo território. Nós percebemos que hoje em dia nós cometemos o mesmo erro que o rei Ezequias também cometeu naquele tempo. Nós antecipamos alguns problemas nas nossas vidas. Na verdade, Ezequias quis se antecipar. Ele estabeleceu uma estratégia que aos olhos humanos poderia até estar correta. Se havia um inimigo poderoso, forte, como a Assíria, cujo exército seria, na verdade, imbatível, Ezequias teria que procurar uma aliança na qual ele pudesse se sentir mais seguro. Então ele vê quem era o primeiro inimigo de Senaqueribe. Era o Egito, o faraó, seu governador. Então ele procurou o faraó,
fez uma aliança na qual ele achou que teria alguma proteção. E Deus, nesse momento, repreende o seu povo. Deus repreende a atitude do rei Ezequias. E, na verdade, deixou de buscar a proteção de Deus, deixou de confiar no Senhor e voltou ao seu passado. Fez renascer um momento que Deus já tinha sepultado na vida de Israel, na vida de Judá, que foi o tempo em que eles dependeram do Egito. Eles estavam no caminho contrário ao caminho do Senhor. É um outro erro que muitas vezes nós cometemos. Deixamos de consultar Deus, deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo e deixamos então de conhecer o caminho correto no qual nós temos que trilhar a nossa vida. Dentro desse contexto, Judá, então, uma nação pobre, que nem era alvo de Senaqueribe naquele momento especificamente, por ter antecipado a sua estratégia e ter usado simplesmente de uma visão humana, materialista, e não ter lançado mão de uma visão espiritual, aquela que Deus nos dá, então vem sofrer. Uma nação que economicamente era pobre, passa agora a estar debaixo de uma opressão. A opressão espiritual que vinha da sua aliança com o Egito, e uma opressão política, econômica, que vinha pelo outro lado do seu inimigo, que era a Assíria. Muitas vezes, irmãos, nós nos vemos assim, pressionados por todos os lados das nossas vidas, sem muitas vezes entendermos o que está acontecendo e por que está acontecendo, mas, na verdade, o reflexo daquilo que está acontecendo na nossa vida vem de uma atitude que nós tomamos ou que deixamos de tomar, que, na verdade, tem nos afastado de Deus. Se formos olhar para esse texto com um olhar crítico e espiritual, à luz daquilo que o próprio Deus está revelando, o que estava acontecendo com Judá era uma consequência de suas atitudes negligentes com relação ao seu relacionamento com Deus. É nesse ponto que nós precisamos avaliar a nossa vida, o nosso relacionamento com o Senhor. Como nós temos lidado com as questões que dizem respeito a Deus em nós. Como que está a nossa vida de oração? Como que está a nossa vida de devoção? Se nós não buscamos Deus, naturalmente nós vamos esfriar esse relacionamento com Ele. Se nós não oramos, como a palavra de Deus nos ensina, em todo o tempo, nós vamos deixar de ouvir aquilo que Deus tem a nos falar nas nossas orações, nos momentos de intimidade que nós cultivamos com Ele. Se nós não buscamos, através da leitura da palavra, momentos de meditação, de reflexão, nós não vamos trazer e aplicar nas nossas vidas as lições que Deus tem para nos dar. Ezequias, irmãos, embora fosse um rei de Judá, o povo de Deus, alguém que desde criança fora criado nos ensinamentos da lei do Senhor, alguém que leu na lei, nos livros históricos, aquilo que Deus tinha feito com o povo hebreu, que agora era o povo de Israel e Judá, no tempo em que eles estavam cativos no Egito, e que ali sofreram durante 400 anos debaixo de uma opressão espiritual tremenda. Ele agora toma uma atitude que demonstra que, na verdade, o passado e o relacionamento que Deus tinha tido com o seu povo não representavam tanta coisa para ele assim. Da onde Deus havia libertado o seu povo e retirado, foi justamente aonde ele foi buscar uma aliança, foi justamente aonde ele foi buscar se fortalecer. Nós hoje precisamos ter esse discernimento na nossa vida. Olhar para o nosso passado, nós podemos olhar, mas querer voltar para onde Deus nos tirou, ou de onde Deus nos tirou, é um erro tremendo, que vai trazer terríveis consequências para a nossa vida hoje. Tenho aprendido que andar com o Senhor é andar num caminho reto, porque o caminho de Deus é reto. É andar para frente. E muitas vezes Deus se manifestou diante do seu povo, dizendo, olha, não desvie o seu caminho, nem para a direita, nem para a esquerda. Agora pare e pense comigo como que muitas vezes nós cometemos esse erro. Parece que alguns sentimentos ou comportamentos que nós tivemos lá atrás, nós voltamos a cometer. E às vezes estamos sofrendo justamente consequências desses erros.
É justamente isso que Ezequias estava fazendo, esse erro ele estava cometendo. E dentro desse contexto da profecia trazida por Isaías, Deus vem dizer para o seu povo, vem manifestar a sua insatisfação, mas diante daquele contexto espiritual, houve a intercessão do profeta. E Deus então manifestou a sua graça, o seu perdão, e agiu sobre a vida do seu povo. Nós podemos ter hoje essa convicção de que Deus age, de que Deus ouve e perdoa, mas nós precisamos saber que existe, na verdade, irmãos, as consequências. E das consequências, muitas vezes, Deus não nos livra. As consequências dos nossos erros. Vamos ler logo no início do capítulo 30, desse livro do profeta Isaías. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão na vida de vocês. Com essas palavras, Deus manifesta a sua insatisfação com relação ao fato do seu povo e do rei Ezequias tomar conselho em outra fonte que não seja o próprio Deus. Deus manifesta a sua insatisfação com o fato do seu povo se cobrir com outra cobertura que não seja o Espírito Santo. Nesse texto, Deus mostra que decisões erradas acrescentam sempre pecado sobre pecado. E em outros textos a Bíblia diz que um abismo sempre vai chamar outro abismo. E é por isso que nós temos que vigiar, policiar a nossa vida espiritual. Porque da nossa condição espiritual, nós vamos perceber todas as outras áreas ou suas consequências nas áreas das nossas vidas. O ser humano, quando está bem espiritualmente, quando está bem com Deus, ele tem a orientação de Deus para toda e qualquer situação e circunstância, adversa ou não, que ele venha passar. E talvez hoje você esteja passando por uma situação assim. E o que a palavra de Deus vem nos dizer? Não tome conselho em outra fonte que não seja Deus. Não busque se proteger em nenhuma outra cobertura que não seja a do Espírito Santo. Avalie a sua vida, veja se haja algum tipo de pecado que esteja afastando os olhos de Deus sobre sua vida e se conserte diante do Senhor. Deus manifesta a sua insatisfação com relação à atitude que Ezequias teve de justamente buscar fazer aliança com o Faraó, a quem Deus havia derrotado no tempo de Moisés. Então o que está em questão aqui é aonde estava a confiança de Ezequias. Da mesma forma que o que está em questão na nossa vida hoje é justamente o local ou a pessoa em quem nós temos confiado, em quem nós temos depositado a nossa confiança. Ezequias tinha a promessa do mover, do agir de Deus sobre o seu povo, era o povo de Judá. Há então promessas de Deus de proteção sobre o seu povo, e na história dos reis, na história desse povo, Ezequias tinha lido e ele conhecia tudo que Deus já havia feito. Mas parece que até hoje nós cometemos os mesmos erros. Nós sabemos o que Deus fez enquanto história que nos é contada. Nós conhecemos aquilo que Deus pode fazer, até mesmo através de experiências que nós já cultivamos com Ele no passado. Mas na hora em que nós somos provados numa experiência do presente, nós buscamos nos fortalecer em outras fontes. A pergunta é por quê? Se fazemos assim, é porque a nossa vida não está tão fortalecida e nem está tão próxima de Deus.
E é natural que o ser humano busque os recursos que estão mais perto, busque caminhos que são mais fáceis. E quando Ezequias avaliou aquela situação, o risco de guerra, o livro dos Reis fala que Senaqueribe então mandou que o seu exército sitiasse Jerusalém com 185 mil soldados. E era uma questão de tempo Jerusalém se render, porque uma vez sitiada, ele impediria que todos os alimentos chegassem até a cidade. As reservas seriam totalmente acabadas e então só restaria a Ezequias se render e render todo o povo de Deus. Mas mediante a intercessão do profeta, e é interessante o fato de que a mensagem veio de Senaqueribe por meio dos comandantes até o rei Ezequias. O rei Ezequias conhecia Deus, sabia tudo que Deus já tinha feito pelo seu povo, mas naquele momento ele não orou. Ele não buscou o Senhor. Sabe o que ele fez? Ele mandou que seus comandantes relatassem a mensagem de Senaqueribe ao profeta Isaías. Parece que naquele tempo, dentro do contexto religioso de Judá, só um homem, Isaías, ainda mantinha sua comunhão viva com Deus. Isaías se compadeceu de Israel e de Judá. Isaías intercedeu então pelo rei, pela nação. E logo após a sua oração, o texto do segundo livro dos Reis, no capítulo 19, diz que ele recebeu de Deus uma palavra de revelação, na qual o Senhor lhe fala claramente que Senaqueribe não iria invadir Jerusalém, que pelo mesmo caminho em que ele e seus soldados vieram, eles voltariam, e que ao final Senaqueribe seria morto à espada. Agora olha o que a história veio fazer. Numa determinada noite, quando o exército estava acampado ao redor de Jerusalém, o texto sagrado diz que um anjo do Senhor veio e numa única noite matou todos os 185 mil soldados. E Senaqueribe e alguns comandantes então voltaram para Nínive, que era a capital da Síria. E chegando lá, Senaqueribe vai até o templo de um deus pagão a quem ele servia, Nisroque, e cultuando aquele Deus, 2 dos seus filhos vieram por trás dele com uma espada e mataram o próprio pai. Cumpriu-se a profecia na íntegra que Deus tinha dado a Isaías e falado a ele para transmitir ao rei Ezequias. Então nós percebemos dentro desse contexto histórico que, apesar das circunstâncias serem difíceis para Ezequias, apesar dele não estar tão bem espiritualmente, nem ele, nem seus conselheiros, e nem grande parte da nação de Judá, pela oração de um homem, Deus resolve perdoar, manifestar a sua misericórdia, resolve tratar o seu povo, e nós vamos ver que Deus tratou o seu povo, tratou o rei. Se seguirmos a história, nós vamos ver que Ezequias, mais à frente, vai ser acometido de uma enfermidade. E Deus manda Isaías dizer: essa enfermidade é para a sua morte. Ezequias então ora ao Senhor. Aquilo que ele não fez quando recebeu a mensagem de Senaqueribe, agora ele fez. Ele se quebranta, ele pede perdão, ele reavalia a sua vida, firma pactos com o Senhor para o seu futuro. Deus lhe acrescentou mais 15 anos de vida e mandou Isaías voltar e dizer para ele que ele então não morreria. Mediante um coração quebrantado, até por conta de uma enfermidade, e só foi por conta de uma enfermidade que ele se quebrantou, aí então Deus ouviu a sua oração, porque assim ele permitiu ser tratado por Deus, ser curado por Deus. Então nós percebemos que às vezes nós, como Isaías naquele tempo, irmãos, nos comportamos assim, permitimos
a soberba se desenvolver no nosso coração, permitimos que o orgulho chegue até nós, até a nossa casa, nos achamos pessoas mais importantes do que outras, achamos que somos merecedoras daquilo que realmente conquistamos, esquecemos de devotar a nossa gratidão a Deus e às pessoas que nos ajudaram. Esquecemos do nosso compromisso com Cristo, de cultivar humildade sempre em nosso coração, mas a palavra de Deus diz que Deus rejeita os soberbos, mas concede graça aos humildes. Ezequias precisava de graça, ou de uma graça vinda de Deus. O povo de Judá precisava de uma graça vinda de Deus, mas eles precisavam se consertar diante de Deus. O orgulho nos seus corações, a frieza, e muito da frieza espiritual vinha por conta da idolatria. Ele havia permitido que muitos deuses fossem criados no meio de Judá. Tanto que no texto que nós lemos, ele diz, olha, depois dessa experiência vocês vão jogar fora todos esses deuses que vocês fizeram, que são cobertos de prata, que são cobertos de ouro, porque tudo isso não passa de um trapo de imundície. O texto diz claramente. Mas hoje, irmãos, os nossos ídolos têm sido outros. Aquilo que tem se levantado como idolatria, que tem afastado Deus de nós, são outros tipos de ídolos. Muitas vezes está na nossa profissão, muitas vezes está no dinheiro que nós temos conseguido, muitas vezes está na nossa vida sentimental. Preste atenção, o primeiro lugar da nossa vida tem que ser ocupado por Deus. E a partir daí, todas as outras coisas serão acrescentadas a nós por Deus. Mas não é difícil nós verificarmos que hoje, ou que em algum momento do passado, nós permitimos que fosse levantado por nós mesmos e na nossa vida alguns tipos de ídolos assim. Jeremias, no capítulo 17 do seu livro, verso 5, ele traz uma profecia que diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Isso é idolatria. Colocou o ser humano no lugar em que Deus deveria estar. Ezequias colocou o faraó no lugar onde Deus deveria estar na sua vida. Ele, enquanto rei do povo de Deus, deveria confiar em Deus. Não tinha que buscar fazer aliança com o povo a quem Deus já tinha repudiado desde o passado. Nesse texto de Jeremias, no capítulo 17, Deus continua dizendo: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Para esse homem, Deus tem promessas. Jeremias continua dizendo: porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes aos ribeiros, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, e nem deixa de dar frutos. E ele conclui: enganoso é o coração do homem, mais que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Perguntou o Senhor. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O que Deus está nos dizendo por meio do profeta Isaías, na verdade passa pelo campo da repreensão que o rei Ezequias sofreu lá no passado. Por que confiar em pessoas? Por que confiar nos bens materiais? Por que confiar no status social que você ocupa, na sua rede de relacionamentos, se você tem um Deus que está acima de tudo isso? Se Ele de fato é teu Deus, por que você não confia nele? Essa é a questão. Ele esquadrinha o seu coração. Ele é quem diz que o seu coração é enganoso, justamente porque o teu coração te faz buscar conselho, segurança e resposta nos lugares onde você não vai encontrar.
nós temos cometido erros assim, irmãos. Uma outra lição que eu tiro desse texto é que a nossa condição de pecado, ou no pecado, normalmente nos levará a evitar uma busca pelo conhecimento daquilo que Deus tem para nos falar. Sabe por quê? Dificilmente eu encontro alguém que quer saber a verdade quando essa verdade vem confrontá-lo com relação à sua situação de conforto. Há muitas pessoas que já construíram uma zona de conforto, já estabeleceram uma zona de conforto para as suas vidas. E mesmo que nessa zona de conforto exista algo que Deus rejeite, que Deus reprova, essas pessoas não querem submeter esse campo da sua vida a Deus. No fundo, elas querem que tudo permaneça como está. Mas haverá um momento em que nós seremos confrontados com as nossas limitações humanas. Necessitaremos de algo a mais e que somente Deus poderá nos dar. É nessa hora que Deus vem nos confrontar. É preciso mexer naquilo que nós não deixamos Deus mexer lá atrás. É preciso de fato rasgar o nosso coração, a nossa alma e deixar Deus nos tratar. É por isso que no verso 8 do capítulo 30 que nós estamos lendo, Deus manda Isaías profetizar para o seu povo. Ele diz assim: vai, pois, agora, escreve isso numa tábua perante eles e registra-o num livro, para que fique até ao último dia, para sempre e perpetuamente. Porque este é um povo rebelde, diz o Senhor, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós aquilo que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos. Olha o que Deus está revelando por meio do profeta. Justamente o que o povo estava fazendo, o que o povo estava dizendo aos seus outros profetas daquele tempo, para que profetizasse somente aquilo que eles tinham prazer. Perceba, irmãos, que hoje em dia ainda nós encontramos profetas assim no nosso caminho. Pessoas que só falam aquilo que vem agradar o nosso coração. E pasmem os irmãos, muitas pessoas estão em busca desses profetas, que não os confrontam com a realidade do seu pecado. E que por isso também não causam transformações na sua vida. Simplesmente dizem: olha, você vai ser feliz no final dessa história. O Deus que está te provando nos vales é aquele Deus que vai te exaltar nos montes. Fique firme, porque o Senhor tem promessa sobre a tua vida. Eu quero te perguntar uma coisa: isso muda alguma coisa na vida de quem ouve essa profecia? É isso que Deus estava falando. O povo de Judá estava em busca desses profetas. E não em busca de um profeta que verdadeiramente falava da parte de Deus o que eles precisavam ouvir acerca da idolatria, acerca do esfriamento espiritual, da negligência com o seu espírito. Há muita gente que hoje quer viver uma vida religiosa no campo da ilusão, fingindo que estão se relacionando com Deus, fingindo que Deus está ouvindo as suas orações, fingindo que a bênção que está chegando na sua vida é bênção de Deus. Na verdade, irmãos, tem tanta coisa que chega sobre nossas vidas que não vem de Deus. Tem tanta gente prosperando hoje materialmente e que não é uma prosperidade que vem de Deus. Essas pessoas não querem ouvir a verdade. Irmãos, Deus não age de forma incoerente. O dinheiro de Deus não vai chegar na sua casa, na sua família, se for de uma forma errada, desonesta, que vem de corrupção. Essa prosperidade é falsa, não vem de Deus. Deus estava confrontando o povo com relação à sua religiosidade falsa, da mesma forma que nos confronta hoje, irmãos. E nós precisamos dar ouvidos àquilo que Deus está nos falando. A primeira coisa que nós precisamos fazer é aceitarmos esse confronto, que vai gerar em nós
então, um certo sentimento de culpa. Todas as vezes que nós admitimos alguns erros, a culpa é gerada na nossa consciência. Esse estado da culpa causa um desconforto, mas ele é necessário, porque se uma pessoa não se sente culpada, ela não vai startar na sua consciência a necessidade do arrependimento. E se ela não tiver arrependimento, ela não alcança o perdão. E se ela não alcança o perdão, ela não alcança a cura que Deus tem para dar para a sua alma. O que Deus estava fazendo com o seu povo era tratando. Estava mandando o profeta mostrar seus erros. Quem recebesse, então, sentiria culpa, mas poderia ter o arrependimento, e tendo arrependimento teria o perdão, e tendo perdão teria a cura. O apóstolo João, ele fala sobre o perdão, mas fala também sobre o arrependimento. Ele diz: se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Essa palavra do apóstolo João, irmãos, ela se aplica à nossa vida hoje também. Independente do estado espiritual que nós nos encontramos hoje, nós temos em Cristo Jesus uma oportunidade do arrependimento e, por consequência, o perdão. E pelo perdão temos a condição de alcançarmos a cura. É importante aceitar essa verdade divina, irmãos, porque um pouco de dor agora será sempre melhor do que muita dor no futuro. Quanto mais rápido nós deixarmos Deus nos tratar, menor será o tempo de sofrimento que nós vamos ter. É alguma renúncia que Deus está te pedindo hoje? Aceite. Mas é melhor você sofrer por amor a Deus do que depois você sofrer muito mais pelas consequências do seu pecado e na negligência que você teve com relação à palavra de Deus. Uma outra lição que eu tiro desse texto: às vezes nós erramos como Ezequias errou, queremos resolver os nossos problemas da maneira mais fácil e mais rápida. É ou não é assim? Queremos a solução e quanto mais rápido vier, quanto mais fácil for, melhor. Agora eu vejo que o que motivou Ezequias a tomar aquela atitude foi o fato de que pagar o preço de uma aliança com o Egito era mais fácil e mais rápido do que pagar o preço de uma aliança com Deus. Por quê? A aliança com Deus exige renúncia, exige transformação interior, exige santidade. E a aliança com o Egito não exigia nada, só exigia dinheiro, o poder do bem material. Às vezes nós estamos querendo nos relacionar com Deus assim. Não podemos fazer, irmãos. Isaías 59:1 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos salvar, nem agravado o seu ouvido para que ele não possa nos ouvir, mas as nossas iniquidades fazem a separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o rosto de Deus com relação a nós. Lá em Efésios capítulo 1, verso 3, o apóstolo Paulo diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E ele conclui: como também nos elegeu desde antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor. Aos Colossenses, capítulo 3, verso 12, Paulo diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas misericórdias, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Eu percebo, irmãos, que as transformações que acontecem na nossa vida, quer seja no nosso temperamento, quer seja na nossa vida material, aquilo que vem acrescentar alegria, satisfação, realização a nós, todas elas vão passar pelo campo da decisão espiritual que nós tomamos. É Deus quem tem poder para nos transformar, cuidar de nós, nos apontar o caminho certo nas nossas decisões e nos manter nesse caminho. Eu olho para a Bíblia e vejo o exemplo de Abraão.
Homem que recebeu de Deus uma direção que era difícil para ele. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, deixa a tua parentela e vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. Olha o preço que Abraão tinha que pagar para fazer uma aliança com Deus. Uma aliança calcada numa promessa de que tudo ainda haveria de acontecer. Até o lugar para onde Deus iria levá-lo, ele ainda não tinha conhecimento. Mas ele confiou no Senhor. Abraão se tornou patriarca de um grande povo, de uma grande nação. Falamos de Abraão até os dias de hoje. Abraão viu milagres acontecer na sua vida, na sua família. Sua mulher, que era estéril, deu à luz um filho. Abraão se enriqueceu. Na verdade, Deus enriqueceu Abraão, fez ele prosperar. Deu grandes experiências a ele. Mas ele pagou o preço da aliança com Deus. Nós vemos Josué conquistando a terra prometida. Agora ele tinha que manter a sua família protegida. E ele dá conselho a todos os outros patriarcas, líderes, chefes de tribos do povo de Deus. Ele diz: olha, vocês vão ter que decidir, e essa decisão é no campo espiritual, ou seja, a qual Deus vocês vão servir, se aos deuses dessa terra, os amorreus, os ferezeus, os cananeus, ou ao Deus Jeová, ao nosso Deus. Porém eu já fiz a minha decisão, eu e a minha casa e a minha família serviremos ao Senhor. Preste atenção. Ele demonstrou que confiava em Deus. A proteção que ele não podia dar à sua família, ele foi buscar em Deus. Ele não fez como Ezequias, buscando no faraó, buscando no Egito. Não fez como nós fazemos hoje, muitas vezes, buscamos a solução nos nossos relacionamentos, no nosso poder econômico, financeiro, social. A solução pode até vir por esses caminhos, mas tem que passar primeiro pela direção e pela autorização de Deus, irmãos. Há muitos milagres de cura que Deus faz por meio de médicos, mas Deus direcionou. E eu vou demonstrar para as pessoas, para mim e para Deus, que Ele é o meu Deus em quem eu confio, todas as vezes que, até mesmo diante de uma enfermidade, por menor que seja, eu me colocar diante dele, submisso a Ele, pedindo: Deus, solucione esse problema. É o desemprego que bate na porta. Infelizmente, até cristãos começam a procurar os amigos rapidamente, esquecem de pedir a Deus. Se é uma causa na justiça, ele começa a lembrar dos irmãos da igreja, quem é advogado, quem é promotor, quem é juiz. Esquece do juiz que está lá em cima. Irmãos, nós vemos isso todos os dias. Nós não demonstramos que a nossa confiança está, de fato, no nosso Deus. Porque muitas vezes não queremos pagar o preço para mantermos a aliança com Ele. A última lição que eu tiro desse texto é que Deus é misericordioso apesar de nós. Ele é compassivo e Ele tem o controle do tempo em suas mãos. E a nós cabe simplesmente nos submeter ao tempo de Deus. Foi isso que aconteceu. No tempo de Deus, de acordo com a vontade de Deus, ao ouvir a intercessão de Isaías, o Senhor manifestou o seu poder. Livrou Ezequias e o povo de Judá do rei Senaqueribe, do seu exército. Fez com que a profecia fosse cumprida de livramento, mas tratou tanto Ezequias como todo o seu povo, tirando do coração de cada um deles todo tipo de idolatria, todo tipo de falsa religiosidade, e os colocou verdadeiramente no lugar onde eles deveriam estar, próximos de Deus. O verso 18 nos diz assim: por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade,
Bem-aventurados todos os que nele esperam. Sempre é melhor esperar o tempo de Deus. Aqui ele diz, o Senhor esperará. O que Deus iria esperar, irmãos? O tempo do tratamento espiritual da sua nação. Muitas vezes nós estamos hoje aguardando uma resposta de Deus. Deus está esperando a transformação necessária na nossa vida acontecer. Muitas vezes nós queremos acelerar o processo e erramos. Moisés errou quando quis acelerar o processo, no qual Deus haveria de levantá-lo como libertador de Israel. Se colocou como juiz entre o hebreu e o egípcio, acabou matando o egípcio e por conta disso teve que fugir e atrasou 40 anos o projeto de Deus para a sua vida. A lição que nós tiramos, irmãos, o tempo é de Deus, nós temos que nos submeter ao tempo de Deus, não adianta buscar atalhos, não adianta ir pelo caminho mais fácil, não adianta ir pelo caminho mais rápido, nós precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer, e andar nos caminhos do Senhor, amém? Salmo 37, verso 3 diz, confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Nós precisamos aprender a confiar, descansar e esperar no Senhor. Amém? Por isso Ele nos dará a cura como deu ao povo de Israel, ao povo de Judá. Portanto, Isaías profetizou, não chorará mais, certamente Deus se compadecerá de ti, a voz do teu clamor, e vai ouvi-la, e te vai responder. Aos teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. É promessa de Deus, irmãos, a se cumprir nas nossas vidas. No verso 26, ele conclui a profecia dizendo, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida, então a bênção de Deus chegará. Mas só depois que o povo permitiu que Deus os curasse. Talvez aquilo que você esteja precisando hoje, que chegue à tua casa enquanto bênção, enquanto resposta, vai chegar. Pela misericórdia de Deus vai chegar. Mas antes disso, no tempo de Deus, você precisa passar por todo esse processo de transformação e de cura que todos nós precisamos passar. Que Deus nos abençoe.